revista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o novinho Rodrigo Ferreira e estou aqui com o atualizado Caleb Luo. E aí, Caleb, saudade de você, cara. Saudade também, grande amigo. Parabéns aí, né, pelo podcast, gente. Valeu. Quantos episódios você já tem? Centenas de episódios, é muito bom, né? Centenas Parabéns de episódios. E você, pra quem não conhece o Caleb, não ouviu lá os primeiros episódios, o Caleb é membro fundador aqui do Talentos para o Sucesso e que a gente sempre tá tentando gravar junto de novo. E aí, calhou agora. Nós dois temos a agenda superlotada, então agora calhou de conseguirmos. E é um prazer estar aqui. E o Caleb veio pra gente falar hoje de um assunto fresquinho, um assunto que tá no hype aí, que é o novo relatório da Gallup, o novo Top 5, o novo relatório do Clifton Strengths Top 5. E aí a gente achou interessante trazer aqui um pouco sobre o que é esse relatório, por que essa novidade é interessante e tudo mais, né, Caleb? E só pontuando aqui que eu vou deixar aí embaixo o link de uma live que o Caleb fez, que também tem mais informações lá, vocês podem aprofundar mais ainda, para saber um pouco mais profundamente ainda sobre esse assunto. Calebeira, começando aqui, a gente tá com um relatório completamente remodelado, super bonito e tal, mas acho que não é só a beleza, né? Não é só a estética. Por que é importante esse relatório ter sido atualizado? E por que é importante a gente estar falando disso aqui agora? Excelente pergunta. Acho que pro pessoal que começou agora, né, tem até uma amiga que respondeu, tipo, mês passado, então ela tá pegando tudo fresco, parece que já era assim, sempre foi assim, né, então, mas a gente que pegou já há mais tempo, é o seguinte, gente, se alguém estiver vendo aqui, eu tô pegando o meu aqui, que eu respondi em 2011, e quando eu respondi, você pegava aquele, né, tudo bem, não tinha muita cor, mas cor não era o problema. Tinha umas explicações, umas perguntinhas. Antigamente a gente só tinha em inglês, daí depois veio em português. Então tem um montão de coisa que foi acontecendo e que você fala, gente, para chegar onde chegou, a gente tem aqui mais de 20 anos, né? O teste foi lançado lá em 2001 para o público, quando saiu o Now Discover Your Strengths em inglês. E desde lá, então, aconteceu muita coisa, né? A gente tinha sistemas diferentes. Gente, era uma bagunça. Hoje fica feliz que tudo tá no mesmo lugar. Você consegue baixar em qualquer idioma. O negócio chegou, esse relatório novo, todo mundo conseguiu pegar desde sábado passado, então não tem nenhuma semana que o relatório tá no ar. Então o que a gente tá falando aqui é tudo bem novidade. Aí a gente pode falar, legal, né? Então deram aquele tapa estético, certo? Botaram umas cores, ficou animado aqui, mas não é só isso não. O que a Gallup fez que eu achei muito legal é o seguinte, isso é uma tendência que a gente consegue ver acompanhando há mais tempo, que eles buscam cada vez mais dar mais informação na mão do usuário final. Então, assim, que antigamente só estavam com o coach, você fala, ai, que legal, né? Quando eu fiz a formação de coach, algumas das coisas que estão nesse relatório, eu falo, gente, mas que legal, tem isso aqui, né? Agora, olha, tá disponível para todo mundo. E sabe o que é o mais legal? Isso não diminui o valor do coaching, na verdade, ajuda, porque antes eu tinha que ficar mostrando as coisas que eu tinha em papel, num livrinho. Agora tá na tua mão, a gente vai discutir em cima disso, né? A gente gosta de falar bastante que esses relatórios, eles não são o ponto final, não é só pegar isso aqui, tá bom, então eu tenho 20 páginas aqui, né? Já sei tudo sobre mim, acabou. Muito diferente disso. Isso aqui é um começo de conversa. Perfeito. Dá pra explorar, gente, sobre isso aqui, é muito legal. Até agora nesse episódio, né, Rodrigo? A gente pode até falar um pouco dos nossos, traz aqui, porque eu acho que daí o pessoal pode sentir um pouco mais na pele, né? O que é esse negócio desse relatório. Mas, gente, novidade é o seguinte, tem conteúdo novo, então se você já respondeu, você vai ter acesso. E sabe o que é legal? Compartilha com os amigos, troca mais ideia. É uma super oportunidade para você desenvolver autoconhecimento. Eu tenho usado uma metáfora que é a seguinte, o que a Gallup te fornece é uma ferramenta. O processo de coaching vai te ajudar a usar essa ferramenta para construir alguma coisa, né? Por exemplo, um móvel, né? E o que a gente tem em mãos agora é uma ferramenta melhor. Ainda vamos precisar do processo de coaching, do processo de desenvolvimento para fazer bons móveis, mas a ferramenta ficou melhor, né? Era um martelo, agora é um martelo nível 2, né? E é legal a gente mostrar, ali o Caleb já mostrou, mas eu vou mostrar também aqui, ó. Esse aqui era o meu antigamente, Top 5, então ele era assim, simprão, uma capa simples, e aí a gente tinha dentro dele uma descrição de cada um dos temas de talento, mas era assim, bem simples, né? E além, como disse o Caleb, além de ser simples, não é só o fato de que era menos bonito do que é hoje, mas era o fato também de que
tinha menos informações, né, úteis. E aí agora vou mostrar aqui a capa inicial do relatório novo, que ficou bem lindona. A lá tá na mão do Caleb, tá aqui a minha também. Eu gostei muito da ideia que você deu lá na live, Caleb, de reduzir aqui, imprimir e colocar num quadrinho, num lugar onde você veja o tempo todo, as pessoas vejam, de repente quem trabalha com você, né, pode chegar e olhar ali na tua mesa, já ver o quadrinho, já sabe quais são os seus padrões naturais de comportamento, pensamento, sentimento, e já ajuda até na interação, né? Agora, o Caleb, vamos olhar para o relatório para a gente ver primeiro o que tem e que não tinha antes, né? O que mudou de fato? Porque, por exemplo, na primeira página a gente tem a descrição dos talentos que a gente tinha no outro, só não era exatamente igual é agora, né? Então, nessa primeira página, o que mudou aí do que tem de novidade, traz vantagem para quem tem o relatório? Acho que aqui a primeira coisa que mais chama a atenção já são as cores. Isso. E isso era algo que já tinha no site, mas não estava no relatório. Então, várias vezes a pessoa vinha, né? Não sei se acontecia com você também. Bastante. Eu já perguntava das cores, só que como não tinha no relatório, você ficava meio, vamos então olhar no site, ou deixa eu explicar melhor. E aqui então já entra, porque essas cores não são gratuitas. Não é que tem 4 cores aqui só para ficar bonito. É que as cores, elas representam os domínios dos talentos. E, né, se quiserem saber mais, Rodrigo aqui já gravou diversos episódios aqui sobre os domínios, então procure aí no link que você vai conseguir ouvir mais para poder aprender, né? E tá aí. Então, olha que legal. Essa conversa sobre os domínios, que muitas vezes a gente deixava para um segundo momento, pode vir primeiro. E, gente, sempre vinha a demanda, mas eu vi aqui, né, normalmente assim, mas o meu veio muito azul, será que é bom ou ruim? Veio muito laranja, é bom ou ruim, né? Assim, já vinha aquela curiosidade para saber, será que é bom ou ruim? Será que eu devia ter as 4 cores? Será que um só... Como é que é esse negócio? E aqui, né, a gente, acho que parte do nosso trabalho como coach aqui é ajudar a reduzir a ansiedade. Perfeito. O mundo já tem ansiedade demais, então você vai ter agora uma informação super legal que são as cores, mas antes de ficar desesperado para saber se é bom ou ruim, então ouve o nosso episódio aqui do podcast, aprende mais, tem artigos que eu escrevi também, mas isso aqui já é uma novidade que não tinha, e agora a gente já pode ter uma conversa super interessante sobre qual que é o seu domínio principal, onde é que você naturalmente orbita mais, né? No meu caso aqui, vocês podem ver, eu tenho 3 dos meus 5 são azuis. Então, para mim, a questão de relacionamento é mais importante. 3 dos meus 5 são verdes. Tá vendo? Então, a gente já começa aqui a ver e falar, então, o que é isso? Então, relacionamento, ajudam você a construir relacionamentos fortes que mantenham uma equipe unida. A questão da união. Uma coisa que muita gente pergunta tá bom, mas eu olho aqui, por exemplo, no meu caso, 3 dos meus 5 primeiros são verdes. E não tem nenhum roxo. Mas eu poderia ter 5 talentos roxos do 6 ao 10. Sim, né? sim. Qual a importância, então, de você ter isso aqui olhando só para os 5 primeiros? O que isso aqui ajuda e no que quem está olhando só para isso tem que tomar cuidado? Legal. Acho que aqui, por isso, o teste ele fala o que você tem e coloca numa escala de intensidade. A gente sempre recomenda, para quem quer se aprofundar mesmo, você abaixar a versão completa dos 34. Quando a gente olha para os 5 talentos principais, né, os temas de talentos principais, a gente até chama de talentos de assinatura. Aquilo que você assina embaixo tem a ver com você de forma mais forte e natural. Perfeito. Só que a gente entende que, além disso, tem o que a gente chama de talentos dominantes, e eles vão até o 10, 12, 13, então assim, não para lá. Às vezes você pode falar, olha, eu vi que o meu é aqui, né? Então se eu fosse fazer uma leitura simples do meu, eu ia falar, então eu tenho 3 azuis, um verde e um laranja. Então eu sou relacionamento, um pouquinho de pensamento estratégico e influência quase igual. Mas não é. Quando você olha o relatório completo dele, já faz uma varredura dos 34 e ele consegue te mostrar, né? O algoritmo faz uma média ponderada, a gente não sabe a fórmula por trás, mas a estimativa é o quê? Deve ter um peso muito grande do 1 ao 5, um peso secundário do 6 ao 10, e depois um peso quase nada, os últimos acho que é praticamente 0, né? Mas o que é legal, então? Se você quer mesmo, para você é muito importante isso, então fica o convite, faz upgrade. Assim, não fica tentando adivinhar. Se você sente que falta, é um investimento e vale a pena. Agora, o que ele já traz para você? Porque você podia falar assim, mas já que então não tem tudo, então tá errado, né? Pensa só que é uma simplificação. Eu acho que sempre, todo modelo, quando a gente fala, aqueles que gostam, de modelos matemáticos ou modelos físicos, que a ciência sempre trabalhou com simplificações para poder explicar. Você pode ver, quem estudou física, normalmente você vai lá, faz um exercício de física, ele fala, desconsidera o vento, desconsidera um montão de coisas. Então você faz aquela continha, dá perfeito. Você vai fazer na real, nunca dá. Por que não dá? Porque na real tem outras coisas afetando, não é só gravidade, por exemplo. Então a gente simplifica as coisas para poder entender melhor. Para fins didáticos. Aqui é a mesma coisa. No 5, você vai ter uma ideia muito boa daquilo que é forte em você. Sabe o que é interessante? Se você pegar meus 34, eu sou mesmo mais azul, depois eu sou mais verde,
um pouquinho menos, aí eu sou laranja, e um pouquinho menos sou roxo. Então, até que chegou muito perto no meu caso. Né? Não sei se no seu ficou parecido também. Ficou super parecido também. É. A única coisa que muda no meu... Não, na verdade nem muda, porque do 1 ao 5 eu tenho 3 verdes e eu tenho, sim, no total, mais verdes, bem mais mesmo do que o restante. O meu segundo é significância. Meu segundo é influência. E aqui o significância, que também é o meu segundo, também é de influência. Aí o que muda é que do 1 ao 5 eu não tenho nenhum roxo, né? Nenhuma execução. E eu tenho um relacionamento. E na verdade eu sou mais execução do que relacionamento. Relacionamento é meu último domínio. O que eu ouço do que você disse, então, isso aqui é uma excelente pista, né, para você começar a... Porque eu sempre digo o seguinte, Caleb, a gente, no mundo perfeito, a gente deveria conhecer cada ser humano profundamente, todos os gostos, paixões, desejos, medos, etc. Só que no mundo real, até a gente chegar a isso, a gente passa por vários níveis de conhecimento. Primeiro é aquele só, opa, tudo bom? Né? Depois é aquele, tudo bom? Como é que tá lá na empresa? Né? Depois é, Caleb, tudo bom? E aí vai indo até que você se torna realmente íntimo. Então eu acho que nesse processo inicial, isso aqui é uma pista muito legal para você entender de modo geral como que a pessoa funciona. Por exemplo, se você que está ouvindo mirar em mim no verde, você vai acertar. Mirar no Caleb no azul, você vai acertar. E se tiver alguém que inverte, como o exemplo que eu dei aqui, de não ter nenhum roxo entre os 5 primeiros e ter de repente 5 do 6 ao 10, mas nos 5 primeiros ter lá 3 verde, ainda assim se você mirar no verde, você vai acertar em muita coisa do que essa pessoa faz, né? Então quer dizer, como pista, isso é bastante relevante, né? Sim, e como a gente fala de talentos, acho que uma das coisas mais legais é que, aí talvez lembre um pouco disso, que fala de preferências, a gente traz muito, né, do que te traz motivação intrínseca. Então, por exemplo, para mim relacionamento me recarrega, me energiza, para você pensamento recarrega, energiza. Então, mais do que tá certo ou tá errado, posso liderar ou não com isso, posso vender ou não com isso, né? Ótimo. Que você já lida com, né, vendedor de tudo quanto é tipo no mundo, né? A gente tá meio que falando assim, olha, mas você se energiza na venda através do quê? Você se energiza na liderança através do quê? E é isso que conta, porque não adianta energiza você aqui, Rodrigo, para uma coisa e para mim não energiza. Exato. Aí eu vou fazer, mas tá bom, eu vou fazer mais mecanicamente como robô do que realmente alguma coisa que fala comigo, né? É isso que você falou, é maravilhoso, porque, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, quais os talentos mais importantes para venda? E a gente já sabe que essa resposta não existe. Mas também não existe porque eu posso dizer que existem formas diferentes de vender. Por exemplo, eu dentro de venda, eu tenho um perfil mais técnico e de convencimento. Então, quando eu vou vender, eu uso o nível de conhecimento técnico que eu tenho daquilo que eu estou vendendo para influenciar o outro a comprar. Agora, eu conheço gente dentro do meu círculo de contato de pessoas que têm o relatório e trabalha com venda, por exemplo, que seria um caso, de repente, parecido com o seu, que tem mais talentos azuis e, de repente, vende mais através de relacionamento. Minha esposa é assim. Para ela vender, primeiro ela conhece a pessoa, depois ela vai tomar um café, depois ela troca umas mensagens no WhatsApp, de repente ela vendeu. Né? Então, ela vai utilizando do relacionamento para gerar um negócio. Então, é isso, né? Quer dizer, você olhar para essas cores ajuda você a entender até dentro do que você está fazendo o que provavelmente você deveria estar fazendo mais, o que provavelmente você deveria estar fazendo menos, o que você vai gostar mais, o que você vai gostar menos, né? E aí, na página 2, é só uma continuação disso. Né? A gente está aí explicando o que são as cores, os talentos de cada cor. Acho que é isso, né? Sim. Como é novidade, então a Gallup toma todo cuidado para ser o mais didática possível. Então aí é uma página de explicação. Então se vocês não conhecem, né, novidade para vocês domingo, vocês não ouviram o episódio aqui do TPS, então aqui é uma forma de você ler e acessar. Mas depois, né, olha com mais carinho que vai te ajudar. A dica que sempre deixo aqui é o seguinte, não é porque eles estão agrupados na mesma família que eles são iguais. Então, por exemplo, não é porque é influência, que aí todo mundo que tem, então, influência é aquele que já chega, quer agradar todo mundo, quer falar... Não, isso às vezes tem mais cara de significância, de carisma. Se você tiver comando, é outra natureza de influência, mas é influência de qualquer jeito. Exato, tá exato. Agora, aí o relatório começa a explicar cada um dos temas de talento. Aqui eu já amei.
Eu vou dizer o que eu gostei pra caramba aqui. Primeiro que a descrição genérica ali em cima, né, o que é intelecção, eu gostei até mais aqui do que no relatório completo, né? Ele traz mais informações. Segunda coisa que eu gostei muito e óbvia é onde traz ali a especificidade do meu talento vir nas caixinhas coloridas, porque não é uma questão de cores apenas, mas quando eu tô conversando com alguém sobre o talento e eu quero dizer, olha, isso aqui é tema de talento, isso aqui é talento, são coisas diferentes, isso aqui é genérico, isso aqui é específico, são coisas diferentes. Quando eu tô dizendo isso, eu me refiro a parte colorida do teu relatório é específica. Então, quando a pessoa tinha só o top 5 antigo, era difícil eu poder dizer, olha, aqui, ali, separa assim, separa... Agora ficou lindo. E a terceira coisa que eu gostei muito aqui nessa primeira página, pode parecer uma bobeira, mas é ali ter o nome dos 5 talentos e estar colorido só aquele que está sendo referido ali. Vou dizer por um motivo muito simples. Eu acho que ajuda a pessoa a decorar os top 5 dela. Aqui eu concordo plenamente. Acho que aqui eles tiveram um trabalho visual, e aí quando a gente vê, né, os próprios podcasts da Gallup, eles falando que fizeram focus group, trabalharam muito com os coaches, né, especialmente nos Estados Unidos, né, no corporativo, e pediram feedback em cima. Então você dá para ver que fizeram com carinho, né? Não foi simples, pega um dump e rearruma aqui. Tanto que é curioso, né, nessa explicação inicial, se você pega, por exemplo, de conexão meu, né, e o seu também, né, todos, você vê, o parágrafo não é gigante. Se você pega o relatório original que a gente tem aqui, dos talentos dominantes, cara, tem muito mais frase. Então eles também tomaram cuidado e falaram, vamos dar, né, aquele trim legal, né, Exato. Pegar o que é mais relevante. Acho que hoje a gente sabe que em respeito ao tempo das pessoas, você economizar tempo, você está, né, apreciando, valorizando o tempo da pessoa. Então acho que esse relatório ele trouxe um pouco disso. Olha, vamos ser um pouco mais direto ao ponto, tem muita coisa, talvez isso aqui é um pouco mais redundante, talvez, de novo, em termos de precisão, podia ser melhor ter mais coisa, mas em termos práticos, será que faz tanta diferença assim? Eu acho que essa é uma pergunta boa, né? É verdade. E tem uma coisa legal que eu até acho que comentei no episódio anterior, mas vale repetir. Uma coisa que quando eu falo as pessoas ficam chocadas, de modo geral, é que essa parte colorida é exclusiva para ele. Quer dizer, ele pode comparar com pessoas de outros talentos, pode ser, tem alguma coisa parecida, eventualmente até uma coisa igual, mas a imensa maioria vai ser diferente porque é para ele, né? Então, por exemplo, eu recentemente estava fazendo coaching com uma pessoa que tem intelecção também e em primeiro também. E aí eu li o meu primeiro item aqui, e a pessoa disse assim, nossa, que chato isso. Quer dizer, ela, mesmo tendo o mesmo talento que eu, na mesma posição, achou muito chato eu ser assim, que é motivado por seus talentos, você é atraído para discussões em que os participantes se empenham em procurar a verdade e a razão. Olha né? só. Eu tenho muito isso de, eu acredito que no qualquer tema que a gente está discutindo, existe uma verdade. E a gente tem que encontrar aquela verdade. Isso já me causou muito problema, inclusive, na vida, de pessoas que vê um mundo diferente, vê um mundo que existem várias verdades e tudo mais, né? Hoje eu aprendi a lidar com isso, mas no passado tive muito problema com isso. E aí a pessoa, então, que estava ali, olhou para isso e falou, nossa, que chato, cara. Eu não discuto para procurar razão, eu discuto para discutir. Eu discuto para incrementar minhas ideias, para aumentar o nível de ideia que eu tenho, a profundidade. E é interessante isso. Quer dizer, o meu intelecção é diferente do intelecção dessa outra pessoa, ainda que os dois estejam em primeiro, né? Perfeito. E acho que é isso que deixa o teste tão bonito, né? Porque a gente podia ter aqui tudo igual e a gente fala, mas a gente é igual, mas não é igual. A gente é parecido, mas não é igual. Exatamente. Né? Há nuances, que beleza. E aí, e aqui acho que, né, se você que tá vendo aqui, depois você pega o seu relatório, você vai ver a frase, né? A gente não presta muita atenção nas coisas, tá bom? Mas tem uma frase aqui muito forte, falando, por exemplo, meu primeira conexão. Porque o seu conexão é único. Isso. Então, único não é só, vamos fazer bonitinho pra pessoa sentir especial, sabe aquela coisa? Vamos escrever, não, é porque é único mesmo. Não é o único no teu relatório, né? Porque aí ele é o único mesmo. O conexão é único, mas o intelecção também é único. Não, mas não é isso, é o único entre todos os conexões do mundo, né? Exatamente. Muito bom. Aí a gente tem essa descrição, depois a gente tem na página seguinte uma super novidade, que não tem nem no relatório completo, no Altered For, que é como combinar
os talentos. Eu achei isso sensacional, Caleb. Que você acha? Explica pra gente o que é esse negócio de combinar, como é a combinação aqui, como que é feita essa combinação e qual a utilidade disso. Ah, legal. Bem, gente, esse aqui era material antes exclusivo para o mundo dos coaches, até acho que não sei se eu tenho o livrinho aqui na mão, mas a gente tinha um livrinho, tenho aqui, ó, livrinho aqui, combinação. Combinação. Então, esse bendito livrinho aqui foi um trabalho hercúleo que o Kurt Lisveld, ele fez, foi um dos últimos trabalhos, né, da vida dele. E qual que era a ideia dele? Numa época de Twitter, quando você tinha ainda restrição do número de caracteres, quanto é que era? 144? 144, isso. Né? Aí o que ele fez, então? Ele pegava, olha, então deixa eu misturar um tema de talento com o outro e fazer uma frase com 144 caracteres para poder falar, e se misturar essas coisas? O café com leite vira o quê? Né? E tentar explicar isso. E aí ele fez esse livrinho e a gente, como coach, tinha acesso a esse material para poder trabalhar junto com os nossos clientes. Agora está na sua mão. Você pega aqui, o negócio já está pronto. Né? Então, primeira coisa, o que é? Como a gente está falando, então, que o talento é único, a gente já tem falado isso em outros episódios também, eu sempre repito isso. Gente, então, e o Rodrigo acabou de falar isso, a intelecção dele não é igual à intelecção dos outros. Ninguém tem intelecção igual. Ninguém tem uma intelecção que a gente diz puro. Então pensa que é igual as matérias-primas que a gente tem aqui no mundo, né? O Rodrigo aqui tá usando uma camiseta super legal que lembra isso da tabela periódica, né? Então, quando a gente olha a tabela periódica, o que é? É a matéria mais básica, né? Você vai reduzindo ela até a mais básica possível, e com ela você combina as outras coisas. Isso. Né? Esse era o objetivo da tabela periódica, você poderia usar os materiais e falar, legal, como é que eu faço essa combinação e disso eu construo outras coisas, né? Se você for mais moderninho, não quiser usar a tabela periódica, pensa que são os blocos básicos de Lego, os menores peças que tem, você junta elas e você monta casa, monta barco, você monta o que você quiser. Né? Com talentos é a mesma coisa. A gente tem 34 peças básicas para montar. Só que, na real, ninguém é uma peça só de um jeitinho. A gente é um pouquinho misturado. Então, quando a gente olha, por exemplo, a minha conexão, daí eu uso a metáfora de... É como um vinho. Então, o vinho aqui, você tem o que? Um é mais frutado, né? Você vai ver que tem notas, né? Outro tem mais floral. Então, assim, o que é legal? O meu talento de conexão, ele tem certas notas. Essas notas estão sendo mostradas aqui nessa parte do relatório, que é a mistura. Como é que individualização modifica um pouquinho a minha conexão? Excelente. Como é que estratégico também modifica um pouquinho a minha conexão? Como é que excelência modifica um pouquinho e como relacionamento modifica? Então, no final, o que eu tenho? É uma versão de conexão que tem esses outros elementos. E o que é bom? Agora eu sei que eu sou único mesmo, porque se eu pegar agora outra conexão, eu falar, então o seu vai um pouquinho mais para cá ou para lá. Então, por exemplo, como a gente falou agora das cores lá no começo, o meu conexão ele puxa mais para relacionamento mesmo. Porque os talentos perto, eles estão puxando para lá. Perfeito. Agora, se eu tivesse mais talentos verdes, o meu conexão é puxar mais pro lado do pensamento. Isso. E tá tudo bem, olha que legal. E eu acho legal que, assim, primeiro, obviamente, no meu caso, por exemplo, intelecção com significância tem uma explicação. Quando eu vou no próximo, segundo ponto, aqui não necessariamente você tem que ser só isso aqui. Né? Sim. Acho legal isso, porque assim, a Gallup te dá uma sugestão de mistura. Mas essa sugestão, você pode depois, refletindo num processo de coaching, entender outras situações da sua vida, ou até situações dessas aqui, mas numa aplicação prática, mas também outras situações da sua vida onde você percebe a mistura, no meu caso, do desejo por pensar mais o desejo de impactar pessoas. Né? Por exemplo, no meu caso, tá assim, intelecção, que é quem gosta de pensar, né? Quem valoriza pensamento, e significância, que é quem gosta de impactar o outro. Juntando, né, essa combinação, a Gallup me dá a seguinte frase: seus pensamentos ficam mais claros quando você pensa em particular, que é a intelecção, e também quando os expressa publicamente, para que possam ser examinados com cuidado. Né? Então, olha que coisa legal. Isso aqui me descreve de uma maneira absurda. Por exemplo, minha esposa passou por um processo cirúrgico recentemente e eu tava aguardando, ela tinha tomado anestesia, tava aguardando ela voltar da anestesia numa sala de hospital, né, num quarto de hospital. Então não tinha o que fazer. E meu celular sem bateria, não tinha o que fazer. Só que eu tava com uma agenda e uma caneta, né? Eu comecei a escrever, porque eu comecei a pensar coisas do trabalho e tal, comecei a escrever. Quando ela acordou, tal, depois que voltou para casa, eu mostrei para ela, eu tinha escrito umas 10 folhas da agenda. Meu pensamento ali sozinho, fechado no quarto, fui escrevendo maravilhosamente. E, por outro lado, toda vez que eu converso com o Caleb, eu tenho ideias. Toda vez que eu gravo, eu tenho ideias. Toda vez que tem uma reunião com outros parceiros de trabalho,
eu expresso o que eu penso, as pessoas questionam e de repente aquilo gera uma outra ideia na minha cabeça. Então, eu vejo na minha vida situações práticas que essa frase descreve perfeitamente. Agora, a partir disso, eu posso encontrar outras formas que esses dois blocos de Lego, né, que usando até a metáfora do Lego, tem dois blocos, eu posso pôr aqui, eu posso pôr aqui, eu posso pôr assim, de lado, né? Então eu vou tentando encontrar formas, isso aqui serve como uma grande pista, né? Como é que é o teu primeiro aí, Caleb? Dá um exemplo aí do teu também. Isso então, por exemplo, conexão com individualização, aqui ele traz. Você pode ver toda a floresta da humanidade global, mas também consegue identificar a árvore única que é o indivíduo. Que legal. Então é muito legal porque traz esse zoom in e zoom out. E eu faço isso sempre, eu tento olhar o contexto, tento Dá um olhar exemplo dentro, aí, prático. né? Então, por exemplo, muitas vezes, antes de começar alguma coisa, eu quero entender propósito, quero entender do que se trata, quero entender por quê, né? E uma visão macro. Para mim, uma visão macro ajuda a entender, opa, onde é que eu tô pisando? Só que depois eu já quero saber quem que são as pessoas, o que tá fazendo, entender um pouco mais da minúcia. Então eu tenho essa coisa de tentar ver se... E olha que interessante, para mim funciona como um cheque de coerência. Será que no macro tá dando coerência com o micro? Legal. Então eu dou o zoom, Legal. opa, né? É igual aquela imagem, né? Você começa a ver, tá muito embaçado, opa, não tá funcionando. Tem que estar nítido no pequeno e tem que dar nítido no grande também. Que legal. Isso é muito legal. Eu tenho um pouco de inveja disso, né? Usando a expressão antiga da Gallup, amor, loucura e inveja. Um pouco de inveja disso, porque eu às vezes perco um pouco do micro, porque eu tenho mais a capacidade de olhar para o macro, né? Então, às vezes, eu sei o que eu quero, sei onde eu quero chegar, etc., mas não sei o que eu tenho que fazer agora. Então, ter esse micro e macro eu acho muito legal. Bom, aí vem uma coisa que eu também sempre adorei no relatório completo e que eu senti a falta aqui, que é dicas de como botar em prática esse talento, né? Exatamente, esse aqui é um ouro, né? Porque antigamente tinha, né? Que alguns sortudos, né? Se você guardou uma versão muito antiga, antes de 2017, por aí, você ainda tinha. E aí essa versão, ela tinha 10 itens para você trabalhar. Aliás, não estão perdidos, né? Quem tiver aqui o livro Descubra Seus Pontos Fortes 2.0, os 10 itens estão lá. Né, tá dentro do livro, é só você pegar, então, né, vale a pena aqui, se você já respondeu, pega no sebo. Aqui o que eles fizeram? Ao invés de deixar 10, porque de novo, 10 demora, é mais difícil, eles pegaram aqueles que o pessoal mais usa. Mas, de novo, se você ficar restrito e falar, não, só vou fazer o que tá aqui, pensa que são sugestões, né? Acho que aqui é sempre assim, não pega ferro e fogo, é uma sugestão. Às vezes você já faz, né? Às vezes você já faz, se você já faz, faça mais. Isso provavelmente está funcionando. Se não faz, experimenta, vai que dá, né? Então, se você pega aqui, a gente tem 5 e tem 2 itens por tema de talento, você tem 10 coisas para fazer, né? Um ano de 12 meses, se você quer fazer aos pouquinhos, você pode até um mês fazer cada coisa. Tira 2 de férias. Tira 2 de férias e pronto, né? E eu acho legal que, assim, uma coisa que para mim é muito claro, mas às vezes eu sinto que para algumas pessoas é necessário falar, se você pegar a frase e for desmembrando em partes, você vai tendo outras ideias. Por exemplo, a minha primeira frase é assim, ó: reserve alguns minutos todos os dias apenas para pensar. Né? Então, se eu olhar isso para intelecção, o que está dizendo? Eu gosto de pensar, eu gosto de estar sozinho. Né? Então eu devo reservar alguns minutos para isso. Legal, agora, se eu começar a expandir isso, eu posso pensar assim, bom, mas eu também posso, então, fazer uma caminhada e usar aquele período para refletir sobre algo. Eu posso também pensar assim, eu posso relacionar coisas que eu preciso decidir e reservar um momento do dia para eu pegar e meditar sobre aquilo. Uma coisa que eu gosto de fazer sem sentido, parece loucura, mas eu gosto, é viajar em sonhos, sonhar acordado com alguma coisa. Tá, eu sei que eu sou assim, isso tem a ver com intelecção, eu posso reservar um tempo para sonhar acordado sobre algo específico do trabalho, por exemplo, sonhar acordado para definir metas. Sonhar acordado com onde eu quero chegar e aí com base nisso definir metas. Então quer dizer, em cima dessa parte da ideia eu consigo ir criando outras ideias. E também eu costumo dizer que a pessoa pode voltar lá na descrição do talento, né? E, por exemplo, tem aqui, ó, motivado por seus talentos, você é atraído para discussões. Vou parar aqui. Então, se eu pegar isso aqui e falar, pô, legal, onde é que eu posso encontrar espaço para discutir? Né? Então tem, por exemplo, aquele site Meetup, né? Que fazem lá grupos presenciais e à distância para discutir temas específicos. Eu sou cadastrado lá.
Então, de vez em quando eu vou lá, vejo, deixa eu ver um tema aqui, aí pego lá, sei lá, filosofia. Aí tem um grupo lá de filosofia, eu vou lá, me inscrevo num evento e vou lá só para discutir, só para debater, sem um objetivo de necessariamente transformar aquilo numa ideia prática, porque tem uma coisa legal do intelecção que a Gallup diz, que a gente equipara pensar a fazer. Então, quer dizer, às vezes, para mim, eu só preciso pensar. É óbvio que é bom ter um andamento, fazer alguma coisa, mas eu me energizo e descanso pensando. Então, às vezes, eu quero só pensar e discutir para descansar. Parece loucura, mas é verdade, né? Então, o que eu costumo dizer é isso. Leia o relatório, a partir do momento que você entende como é que a Gallup sugere que você aplique o seu talento, volta lá, vai lendo as frases e pensando, como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso aplicar aquilo? E aí você vai tendo mais 1 milhão de ideias, né, Caleb? Perfeito, Bom, perfeito. O restante, os outros talentos vão seguir a mesma lógica, né? Então, a gente vai ter aí o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto talentos. Aí, quando termina o quinto talento, eu não sei você, Caleb, mas eu tenho aqui no meu relatório uma página que tem uma sugestão, que é a sugestão de que quem está assistindo a gente, siga a gente lá no YouTube ou no canal dele lá, no aplicativo dele de podcast. E aqui embaixo está escrito que você pode também apoiar a gente lá no apoia.se. Exatamente. Escrito aqui. Passou essa página, a gente vai ter no final, aprenda a usar os seus pontos fortes dominantes. Aí, aqui tem uma coisa que eu sempre achei legal também, que vale a pena, que é expandir o relatório para fora do relatório. Eu adorei essa ideia, né? O relatório agora, ele não acaba aqui na hora que acaba as páginas aqui do relatório, as 18 páginas do relatório, porque ele vai sugerir uma série de ferramentas que você pode usar um QR Code que tem aí, ou o link que tá aí no relatório, do PDF, e você vai abrir um site lá no site da Gallup, e vai abrir ferramentas adicionais para que você possa expandir o conteúdo do relatório. E aí a gente termina com os copyrights aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura. Alguma coisa sobre a estrutura, Caleb, antes da gente ir para algumas ideias de aplicação, tudo, alguma coisa que você notou, que te chamou a atenção aí nessa remodelagem do relatório? Eu acho que aqui essa parte final é boa, porque antigamente o pessoal lia e depois fala, tá bom, e daí? Agora o e daí tá aqui. Ou, o que eu faço depois? Então aqui já tem sugestão. Como sempre, né, a maioria das coisas que a Gallup faz tem em inglês e não necessariamente a gente tem em português. Mas se vocês olharem aqui, um dos exercícios que está aqui no Fazer a Mais, ele já está em português. Então vocês vão poder baixar já um template em português para trabalhar, que é uma boa, que é o exercício do identifique, valorize e direcione. Que depende do relatório, está na página 16, na 17, né? A gente tem aqui... O meu está no 16. Tamanhos um pouquinho diferentes de relatório. Então, assim, tá meio... se você ler isso aqui, refletir, buscar fazer o que está escrito, tem bastante coisa para fazer já. Perfeito. E talvez a pergunta possa ser, tá bom, né? Mas e aí, né? O que vocês fazem então? Bem, a gente não vai chegar aqui e vai ficar lendo para você o que já está escrito. A gente não vai ficar aqui tentando interpretar para você o que significa, né? A gente ajuda você a pensar em cima disso aqui. A pensar, tá bom, como é que eu tiro isso aqui desse papel, que é muito legal, muito bonito, etc., para sua vida que é real, que aí você tem seus desafios, quer se comunicar melhor, quer poder, né, ter mais bem-estar, melhorar sua performance, procrastinar menos, fazer as coisas que você quer, atingir seus objetivos. E isso não tá pronto. Aqui a gente tem o quê? As peças, tem a matéria-prima, tem o que vai trabalhar, né? Como o Rodrigo trouxe agora, mas que arte que você vai fazer? Aí a gente ajuda você aqui a combinar esses elementos aí para você poder fazer sua arte. Excelente. Ô Caleb, e uma coisa que me vem à mente também aqui, que eu acho que vale a pena a gente discutir, a gente conversar aqui, é o seguinte: muitas pessoas fizeram o assessment, pegaram lá o relatório antigo, o modelo antigo, e não fizeram um processo de coaching. Mas alguns, pelo menos, passaram por uma devolutiva do seu relatório. Né? Eu tenho 2 perguntas para você. A primeira pergunta, e vou fazer em partes. A primeira pergunta é: quem pega agora o modelo novo, vale a pena, e fez só a devolutiva, vale a pena ele fazer uma devolutiva de novo? Vale a pena ele buscar de novo um processo apenas para devolutiva? Você acha que vai acrescentar alguma coisa para ele? Olha, eu acho que funcionaria mais se fosse um tira-dúvidas, porque como o conceito do talento não mudou, não é que agora eu descobri outra... Não, é a mesma coisa, gente. O conexão não mudou, o intelecção não mudou, os temas de talento, suas definições, as peças continuam as mesmas. Só que agora você tem novas facetas deles para poder entender melhor. Então, quando é que a devolutiva é importante? Olha, não entendi o resultado, não concordo com o que está escrito aqui, não faz sentido para mim. Devolutiva ajuda você a esclarecer esses pontos.
Agora, se você já leu e fala, faz sentido pra mim, nossa, eu me vejo nisso aqui. Tem gente que, não, isso aqui sou eu. Agora é melhor você fazer uma sessão de coach, que é muito mais pensar em como é que eu aplico isso aqui melhor, como é que agora essa informação que eu tenho da dinâmica, essa combinação traz de elementos novos do que uma devolutiva em si. Porque no final você já entendeu. Se você já entendeu, faz parte e você já tá usando, gente, agora você só ganhou o quê? Ferramentas novas pra poder aprimorar. Você vai poder agora afiar melhor seu machado, você vai poder mirar melhor pra acertar seu alvo, né? Mas não precisa fazer aquela coisa básica. A não ser que você esteja inseguro e fale, não sei, mas assim, acho que isso é mais exceção. Agora, se você fez há muito tempo e esqueceu muita isso, coisa. Exatamente. Tal. Se pra você não tá claro, você lê isso aqui e fala, gente, mas por que deu isso aqui? Eu já não sei mais. Assim, se há muita dúvida, tá muito cinzento o conceito sobre os próprios temas de talento e a identificação que você tem com eles, então aí assim, primeiro lê de novo, vê, né, vê se você se identifica, faz sentido. Não fez, tá confuso, aí eu acho que devolutivo é super útil. Fez e tá claro, gente, agora pense em como você potencializa isso. Ótimo. Até essa semana, Caleb, eu fiz 2 devolutivas que eu quero comparar aqui. Uma, a pessoa veio e não tinha lido profundamente o relatório, tinha dado uma passada de olho só, me passou a sensação que às vezes eu tenho em algumas pessoas, de que, mandaram fazer aí, eu fiz, mandaram eu vir aqui, eu vim, e aí quando ele começou a ouvir sobre o que era tal, me interessei pra caramba. Só que aí eu tive que usar o tempo da devolutiva pra explicar tudo pra ele, o que é a metodologia, de onde veio, por que é assim, etc, etc. Por outro lado, uma outra pessoa, e essa eu vou citar o nome, a Ana, então vou até mandar um beijo pra Ana, ela vai estar ouvindo, ela nos ouve, que diferente disso, a Ana leu profundamente, se aprofundou, leu o livro, e aí quando ela chegou, eu não tive que explicar, olha, vamos lá, vamos entender teu relatório, o que tem aqui, o que tem ali. Ela chegou e falou assim, eu tenho um monte de dúvida. Falei, legal, vamos lá. E aí a gente ficou o tempo todo da devolutiva quase sem olhar para nada no relatório dela. A gente olhou a primeira página e a página 22 lá, que tem os domínios, né? E tudo ela foi perguntando ali em cima. Por que eu tenho isso e não percebo tal coisa na minha vida? Será que tem a ver com isso? Será que tem a ver com aquilo? Tal. Enfim, ela foi fazendo perguntas e a gente fez eu até comentei com ela quando deu o tempo da devolutiva, eu falei para ela, caramba, já passou o nosso tempo e eu não percebi. Foi muito gostoso, né? Ela falou, putz, pra mim também. Então, é isso que você tá falando. Quer dizer, se a pessoa se dedicar a ler o relatório, talvez aprofundar um pouquinho lá no YouTube, lá da Gallup, ouvir uns episódios do TPS, principalmente aqueles mais falando de metodologia e tal, talvez ouvir dos talentos dele, ele pode chegar e aproveitar muito mais a devolutiva para tirar dúvidas até de como botar em prática, né? De repente fazer uma mini sessãozinha ali de coaching, né? Meio coaching, meio devolutiva. Pô, eu tenho um problema assim, vamos discutir junto aqui como é que os meus talentos podem ajudar nisso, né? Agora, a segunda parte da pergunta e quem fez o assessment, fez só o top 5, pegou agora o relatório novo e não passou por nenhum processo de desenvolvimento, nem devolutiva, nem coaching. Qual que é a importância, então, da pessoa procurar isso? Porque a sensação que eu tenho em algumas pessoas que eu conheci na minha vida e que fizeram o assessment, por exemplo, tem uma pessoa que está na minha mente aqui agora, que fez o assessment há uns 10 anos atrás, 7 anos atrás, e guardou lá, não usou para nada. Aí ele veio atrás de mim recentemente para me fazer uma pergunta sobre uma coisa de venda, nada a ver com a Gallup. Tá. E eu comentei com ele, falei, pô, você conhece a metodologia da Gallup? Ele falou, nossa, eu conheço, até já fiz esse teste. E aí? Eu falei, legal, e como é que você usou isso? Cara, não sei nem onde tá, né? Isso me deixa triste, cara. Como é que você pode falar aí para me acalmar o coraçãozinho? Eu acreditando que quem tá ouvindo vai ter um ímpeto de não deixar isso guardado na gaveta. Acho que aqui, se você olhar que você tem um teste de perfil e você já respondeu vários e falar, tá bom, eu sou assim, você não sabe todo o potencial da ferramenta. Então é aquela quando a gente brinca, né? Você tá aqui com uma Ferrari na mão e você não sabe o que vai fazer com ela. Se você descobrir o que dá para fazer, você fala, gente, dá pra fazer muita coisa. Né? E aí, eu acho que é uma questão de consciência, né? Às vezes quando recebeu o livro, você fala, é um livro, é um teste, eu já respondi um montão de teste, o que ele falou não tem novidade, etc. Aqui o nosso convite é o seguinte, encara os talentos não como um resultado para falar de quem você é, mas pensa como,
Aqui é um ponto de desenvolvimento e potencial. Se ele fala que tem potencial e eu posso dar mais resultado, eu posso me destacar, eu posso ter mais felicidade, mais engajamento, mais bem-estar, opa, tem alguma coisa interessante para ganhar com isso aqui. Não é simplesmente, eu sou assim. Então, quando a gente fala de talentos, não é um teste de personalidade. Ele é um inventário de talentos. O que é talento? É alguma coisa que eu posso pegar, desenvolver e poder frutificar em cima. É como matéria-prima, peça de Lego. Então, assim, se eu consigo pegar isso aqui, misturar e conseguir construir algo melhor, que bom. Eu estou otimizando o uso da minha capacidade natural. Então, aqui é meio isso. Se você entende melhor sua capacidade natural e consegue trabalhala, isso vai te dar mais, né? Vai te render, vai ser um bom investimento. Exato. Se é só descritivo, infelizmente é legal. Sabe aquele é interessante? Né? A gente gosta de falar, é útil ou é interessante. Aqui, se para você só é interessante, então realmente fazer coach, etc., vai ser só perda de tempo. Mas se você vê isso como algo útil, tipo, opa, isso pode ajudar eu a mirar melhor minha carreira. Isso me ajuda melhor a saber como é que eu vou conduzir agora minha imagem, minha marca pessoal. Opa, minha estratégia de venda vai girar em cima disso. Então, olha que interessante. Né? Mesmo quando a gente fala de empresas, é a mesma coisa. Quando faz análise de SWOT, apesar de não estar olhando a questão do talento, também falou, opa, mas quais são as nossas forças? Onde é que a gente tem que alavancar? Onde é que a Apple tem que alavancar para, por exemplo, competir com a Samsung? Onde é que a Microsoft tem que fazer para poder competir com o Google e com a Amazon? Cada um tá tentando o seu. Se você não tem clareza sobre onde é a sua força, você vai começar a dar tiro para tudo quanto é lado, e aí você corre o risco de assim, opa, me perdi no meio do processo. Isso a gente pode ver. Se vocês lerem o livro da Microsoft, o Satya Nadella, né, o CEO atual, ele fala que a Microsoft estava perdida, estava copiando todo mundo, aí depois que eles conseguiram discutir melhor, mas afinal, o que é a gente? O que a gente faz? E descobriram, espera aí, a gente faz software de produtividade. De certa forma, isso aconteceu com a Apple também na década de 90, quando o Steve Jobs saiu e a Apple começou a achar que ela era uma empresa de tecnologia, né? Eu falo isso para as pessoas acham, como é que não é? Não, a Apple nunca foi uma empresa de tecnologia, né? A Apple é uma empresa de criar soluções bonitas e fáceis de usar, né? Que está hoje no ramo de tecnologia, amanhã pode estar no ramo de roupa, amanhã pode estar no ramo do que for, né? Existe a tendência de que vá para o ramo de carros, e a gente que gosta da marca, a gente já sabe como vai ser o carro da Apple. A Apple nunca fez um carro, mas a gente sabe, que conhece, a gente já sabe mais ou menos como vai ser um carro da Apple quando eles criarem, porque segue a filosofia, né? E perder isso é muito perigoso. E uma coisa que eu costumo falar, e acho que é legal citar aqui também, é assim, eu sou coach, tenho várias certificações, trabalho com isso o tempo todo, assim como o Caleb, a gente estuda pra caramba essa história de talentos, e ainda assim, todas as vezes que eu falo com outro coach, né, eu sinto uma vontade, uma falta de ter mais sessões como coach, né, de ser coach mais vezes, porque tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a ferramenta toda, né, da Gallup, ela é uma coisa muito legal, muito interessante, mas você ter alguém, como o Caleb costuma dizer, essa frase eu roubei dele, que vira o espelho para você e vai falando, agora olha assim, e aqui, o que você tá vendo, tal, que é a figura do coach, isso gera um incremento de performance, de desenvolvimento, de crescimento, enfim, de tudo que vale muito a pena. E se você não fizer isso, né, eu tenho algumas frases que eu gosto de dizer, que é só para impactar a pessoa, e depois eu explico melhor. E uma delas que eu falo muito é: a metodologia do Clifton Strengths não é para autoconhecimento. Né? A pessoa fala, mas como assim não é? Não é. O autoconhecimento é um processo, é um passo no processo. Né? Ele é importante porque ele é a base. Mas o objetivo final é usar, é colher frutos disso. Não é só saber, né? Eu falo assim, não vira teste de revista nova. Eu olho e falo assim, que legal, eu sou uma laranja, sei lá, né? Eu sou um tubarão. Que legal, eu sou um tubarão, Caleb. E você, o que você é? Eu sou uma águia. Que legal, olha só. Tá bom, obrigado, vamos voltar aqui pro nosso trabalho, né? Não, eu tenho intelecção. Tá bom, como é que eu uso isso? E aí que vem, é isso que me ganhou na metodologia da Gallup, é não ser só para autoconhecimento. Eu sou um cara muito de resultado. Se eu não ver resultado, eu não consigo comprar a ideia. Então, isso foi o que me ganhou nessa metodologia. Mensagem final, Caleb, pra gente ir embora. Baixe já o seu relatório. Boa, vou deixar o link aí. Se bem que, para explicar rapidamente, você vai entrar lá no gallup.com, fazer o login lá com o teu usuário e senha, né, e-mail e senha, que muita gente esquece, e aí tem que entrar lá no esqueci, meus dados, preciso de ajuda, sei lá, vai lá, entra, pede, olha no spam, vai cair lá, enfim. Acessou, vai lá nos meus relatórios, Clifton Strengths, meus relatórios, e procura lá o teu relatório dos teus top 5. Né? Já aproveita
e dá uma olhada lá dentro em tudo que tem lá. Você vai, de repente vai ter um monte de coisa lá que você nem sabia que você tinha direito, que você nem sabia que você tinha acesso e que pode ser muito legal, principalmente quem, como eu, tem input. Eu já baixei o site inteirinho, tudo que tem lá, que pode baixar, eu baixei. E depois, depois de você baixar, você lê, e depois de ler, conta aqui pra gente, comenta aqui no nosso episódio o que você achou do relatório, o que você mais gostou, se gostou ou não gostou também. Gente, a gente quer ouvir a opinião de vocês. É isso aí. E se você quiser fazer coaching, Caleb, como é que é o caminho mais fácil para te encontrar quem quiser, depois que tiver o relatório, passar por um coaching com você? Ah, legal. Bem, você pode me achar pelo LinkedIn, acho que é o mais fácil. Procura Caleb Luo, CALEBELUO, ou você procura o meu site, www.kenshin.com.br. Vai ser um prazer conversar com você. Vou deixar embaixo todos os links, tá? E para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Espero que você coloque em prática todos os seus talentos e colha muitos frutos disso e compartilhe com a gente depois a sua experiência. E a gente se vê novamente na semana que vem para mais um episódio desse podcast que está sempre se atualizando também. Beijo, tchau, tchau. Falou, gente. Bom ano. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.